Fala pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre como definir o tema central e o cliente ideal. O importante é que o tema central, que a gente falou nas aulas anteriores, ele esteja diretamente ligado com o nicho e com o subnicho de atuação que você definiu. Então o primeiro passo é você identificar o nicho, o subnicho, pesquisar as tendências e as demandas do mercado. Terceiro, analisar os seus concorrentes e os potenciais diferenciais que você pode oferecer para então você conseguir definir o tema central. Eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz para definir o meu tema central e o meu cliente ideal. Mas antes a gente vai falar sobre o cliente ideal, que é a pessoa que tem todas as características positivas para ser o seu cliente. Ele precisa ter os 3 Ds: desejo, dor e dinheiro. O desejo pelo assunto indica que a pessoa pode estar em busca de uma solução, certo? A dor é o problema que ela deseja resolver. E dinheiro, obviamente, para ela poder comprar o produto que você está oferecendo. Então, nesse mundo do infoproduto, né, do mercado digital, a vantagem do infoproduto, do mini produto digital, é que por ser barato, o valor quase não gera nenhuma objeção, porque quase todas as pessoas têm dinheiro para comprar esse produto que costuma ser barato. Por isso é tão importante a gente saber quem é o nosso cliente ideal para poder vender de forma mais assertiva. Tá? Então a vantagem de saber quem é o cliente ideal, de definir isso, primeiro, para ter clareza na hora de criar um produto digital que faça sentido para o seu cliente e que tenha demanda no mercado. 2, para criar uma promessa, a promessa é uma chamada persuasiva que desperta a curiosidade e o interesse das pessoas que você deseja atingir. E 3, para ter clareza na hora de anunciar, você precisa ter clareza na hora de anunciar. Assim você consegue se comunicar de forma mais assertiva com seu potencial cliente ideal, que tem esses 3 Ds: desejo, dor e dinheiro, certo? Agora, como definir esse perfil de cliente ideal? Eu vou falar isso aqui para você poder botar em prática. Então você precisa sempre procurar essas pessoas que têm essas características 3D: desejo, dor e dinheiro. Você precisa fazer essa pessoa pensar como ela estava no momento em que ela buscava uma solução e na transformação que o seu produto vai causar a ela. Exemplo de um dos meus mini produtos. Eu defini o nicho confeitaria, o subnicho doces e salgados e defini o tema central, que foi a precificação para doces e salgados. Você vê que eu nichei bem ali, tá? Eu não faço doces, mas eu ajudo a precificar, porque isso aí existe fórmula para fazer a precificação. Então a dor que eu quis resolver foi a dificuldade que as pessoas têm para calcular os custos de produção e definir o preço de venda do produto. Tá? A transformação que o meu produto vai causar nessa pessoa que tem aquela dor, primeiro, ela vai aprender a evitar prejuízo. Segundo, ela vai saber definir a margem de lucro e o preço de venda dos seus produtos, e também vai fazer isso de forma automática, porque o produto que eu desenvolvi foi uma planilha de precificação, ou seja, eu vendo comodidade para essas pessoas, tá? Porque automaticamente, depois delas preencherem algumas células, elas vão conseguir fazer toda essa precificação que costuma ser um tabu para esse público, né, de forma automática na planilha. Então, para criar essa persona, esse avatar, esse potencial cliente 3D, você vai identificar as características demográficas, é uma forma de fazer isso também. Identificar o sexo, a idade, a localização dessas pessoas, definir os objetivos e as necessidades que elas têm, se elas buscam opções saudáveis de preparo rápido na internet, entender o comportamento que essas pessoas têm também, as preferências. Exemplo, pessoas que buscam receitas online, que compram em lojas especializadas, elas têm mais chance de comprar o seu produto digital. Então, cria um perfil de persona. Exemplo, Luana, de 28 anos, é vegana, gosta de bolos artesanais, busca essas informações ali na internet. Esse aí seria um potencial cliente. Tá? Então ficaria mais ou menos assim. O nome, Luana, idade 28 anos, sexo feminino, localização São Paulo, objetivos dela: encontrar opções veganas saudáveis para festas. A necessidade dela é facilidade no preparo, ingredientes acessíveis, comportamento que ela tem. Ela busca na internet receitas online, compra em lojas especializadas. Então eu vou olhar para esse público e vou definir toda a estratégia voltada para esse público. Tá? Então tudo isso vai ajudar você a criar um conteúdo relevante e direcionado para o seu nicho e para a sua persona. Aqui, ó, a gente tem mais um exemplo de como definir o seu potencial cliente, tá? De como fazer ele entender que a dor que ele sente, né, a solução que ele busca, é aquilo que a gente está desenvolvendo. Fazer ele ter essa percepção ajuda a gente
ter mais sucesso na hora de fazer uma venda, de fechar uma venda de forma automática. Por exemplo, imagine que uma pessoa quer aprender a vender automaticamente ali no mundo digital, lucrar automaticamente no mundo digital. Então, olha só, ela estava assim, sem conhecimento, ela tá lá, queria aprender a criar e vender e lucrar, né, no mundo digital. Daí, o meu anúncio, a minha propaganda, o meu produto, ele precisa atrair esse público. Então, essa coluna aqui do meio, que é a solução, a gente precisa fazer a pessoa perceber a transformação que ela vai ter quando ela adquirir o nosso produto através dessa solução que a gente oferece. E aí no caso aqui, ó, eu trouxe já uma imagem com um banner, né, com a estratégia de texto. Tem toda uma estratégia aqui para convencer o cliente, que tem que ser muito rápido. Ele bate o olho no seu anúncio e passa para frente. Então, se a sua estratégia, o seu texto não chamar a atenção dele, não despertar o interesse e a atenção, você não vai conseguir fechar uma venda, a chance reduz. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre essa estratégia, que é como colocar um texto ali persuasivo que chama a atenção do seu cliente, que prenda a atenção, que chame a atenção e faça ele clicar com rapidez e comprar o seu produto.